Olá, meus queridos, bom dia, como vocês estão? Espero que estejam bem, como sempre, muito animados, muito dispostos para mais uma aula de língua portuguesa. Você já me conhece, sou a professora Abigail Viana e vamos passar aí alguns minutos juntos aprendendo um pouquinho mais conteúdos de língua portuguesa. Desde já agradeço a você que está aí nos assistindo, o pessoal que está assistindo a gente pelo canal 22.3, muito obrigada. Lembrando que estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9 horas, e você pode assistir a nossa reprise também às 18 horas, sempre de segunda a sexta. Também quero mandar aquele abraço forte para todo mundo que está assistindo a gente pelo aplicativo do Educa Recife. Isso mesmo, muitos estudantes assistem nossas aulas diariamente, mandam mensagem, interagem, e isso é muito bom. Você ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife? Muito simples. Você vai ver esse QR Code aqui, ó, que está aparecendo. Mira a câmera do teu celular para ele, você baixa o aplicativo no celular, no tablet, e vai poder aí mandar sua resposta, fazer perguntas. Amo quando vocês fazem perguntas, porque a aula fica bem mais rica, bem mais interessante. Aproveitando que eu estou falando do aplicativo, quem vai trazer a tua mensagem para mim? Claro, ela, sempre que pode, ela está vindo para as nossas aulas, não é que ela me deixou, não está mais interagindo com a língua portuguesa, mas hoje ela veio matar a saudade, no caso, minha saudade dela, que eu não sei se ela está com saudade de mim, né? Professora Kedma Santos, bem-vinda. E aí, professora Abigail, eu realmente faz um tempo que não interajo na aula da professora, né? Mas isso não significa que eu não assisto, permaneço acompanhando por trás das câmeras. Hoje eu vou ter o prazer de acompanhar aqui junto com ela. Claro, eu espero a sua participação. Manda tua mensagem, presta atenção na aula. Vamos embora? Vamos embora. Aproveitando esse mas da professora, já vou dizer que por esses dias virá uma aula sobre conjunção, tá? Então eu vou usar o exemplo que a professora Kedma sempre, o mas ela sempre está conosco mesmo. É porque ela, como agora vocês têm mais uma aula, né, que é a terceira aula, ela geralmente está interagindo na terceira aula. Continuando, também eu quero apresentar esta jovem aqui, a nossa amiga Gisela, intérprete de Libras, como sempre, não é? Dando aquele show à parte aí, fazendo com que essa aula alcance um número ainda maior de estudantes. Sem o trabalho de Gisela, de todos os intérpretes, a nossa aula não conseguiria alcançar tantos alunos como ela consegue. Então, Gisela, muito bom ter você aqui, venha sempre. Dados os nossos recadinhos, lembrando, faltou o YouTube, não foi? Mas vocês já sabem que essa aula também estará disponível no YouTube e você vai poder revê-la quantas vezes você quiser, ou porque gostou, ou porque ficou com um pouco de dúvida e precisa assistir novamente. E sempre que você assistir, coloca lá o teu comentário também, que eu adoro ler os comentários de vocês do YouTube. Perguntinha, você gosta de ler? Você que já está no chat dando bom dia, responde para a professora Kedma ali. Você gosta de ler, sim ou não? Eu não estou perguntando se você lê sempre, eu quero saber se você gosta. Porque muitas vezes as pessoas leem porque o professor manda, os pais mandam, mas você gosta de ler? Eu vou aguardar a tua resposta. Se você não gosta, vou te dar alguns motivos para que você, a partir de hoje, repense aí esse hábito que é maravilhoso, que é o hábito da leitura. Olha só, quem lê promove a saúde mental, reduz o estresse, melhora o conhecimento geral, expande o vocabulário, melhora as habilidades de escrita, melhora a memória e melhora o foco e a concentração. Então, vale muito a pena você ler. Professora, será que tem amantes da leitura aí no nosso chat hoje? Temos sim, a grande maioria respondeu que sim, que maravilha, que ama, então estamos no caminho certo, né? Isso. Lembram quem assistiu a aula ontem de matemática, quando a professora Kedma estava fazendo aqui resolução de problemas, ela falou uma coisa muito importante, que é a questão da interpretação do texto. Você pode ser o craque. Multiplicação, divisão, fração, Exatamente. Você dá show. Mas se você não conseguir entender o que está ali escrito no enunciado, vai dificultar. Então, é importante ler. E vejam quantos motivos. Esse número 2 aqui é maravilhoso, reduz o estresse. Se você está estressado, vai fazer uma boa leitura, você acalma, e isso é muito bom. A questão do 4 também, o tópico 4 aí, ó, expande o teu vocabulário, você aprende palavras novas. Então, isso é tudo muito bom. Melhora a tua memória. Se você lê muito, eu sempre digo isso,
Você escreve melhor também, porque se você está lendo, você conhece palavras novas, está vendo como elas são escritas corretamente e dificilmente você vai errar. Então, já te dei alguns motivos porque a aula de hoje terá muita leitura, tá certo? Nós vamos hoje, o tema da aula de hoje é comparando diferentes versões do mesmo texto. Eu trouxe uma fábula que todos vocês conhecem, que é a cigarra e a formiga. Só que eu trouxe ela escrita por 3 autores diferentes. E eu gostaria que você que está em casa fosse percebendo as diferenças, seja na maneira de escrever, seja a forma que desenvolveu ali o enredo. Será que todas vão terminar, ter o mesmo final, ter a mesma conclusão? Então, como é uma fábula conhecida, vai ficar fácil o entendimento. Se você está em casa e quer ler comigo, fique à vontade. Então, a primeira que nós vamos ler, quem escreveu foi Esopo. E aí, professora, tem alguma coisa? Tem uma observação. Fale, por favor. Bom, na sala de aula, normalmente, eu amo trabalhar a parte de língua portuguesa. A professora Abigail, aqui no Educa Recife, ela é mestre, né? Ela domina realmente. Eu fico com a parte de matemática. Mas em sala de aula, uma das disciplinas que eu mais gosto é a língua portuguesa. E acreditem, um dos textos que eu amo trabalhar é fábula. Pronto. E as fábulas de Esopo, para mim, são as melhores. E essa da cigarra e a formiga, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Eu acho que estou interagindo na aula perfeita, porque é uma das fábulas que eu mais gosto. Acho que como eu acertei no autor, no gênero textual e na fábula, eu acho que eu mereço um chocolate na próxima aula de matemática que ela trabalhar frações. Vocês podem dar uma forcinha para a professora aí no chat. Com carinho. Coloquem aí no chat, hashtag chocolate, porque aí fica dado o recadinho à professora Kedma. Lembrando, sem lactose. Zero lactose. Mas vamos voltar para Esopo, né? Que é melhor, né, professora? Vamos lá. Então, antes de começar a leitura, vamos aprender um pouquinho sobre ele. Porque geralmente, realmente, quando você vai ler fábulas, sempre tem, né? Fábulas de Esopo. Sim. Quem foi Esopo? Vamos lá. Esopo foi um contador de histórias na Grécia Antiga. Lembra da aula de ontem? Falamos isso sobre quando falamos o gênero teatral, o gênero dramático. Falamos que tudo teve isso lá na Grécia Antiga e Esopo estava lá. Que viveu entre os séculos 7 a.C. e 6 a.C., se eternizando através das suas fábulas. Ele foi criador de narrativas célebres que foram transmitidas pela tradição oral, como a lebre e a tartaruga, a raposa e as uvas. Ele é apontado como o pai desse gênero textual que são as fábulas. Então, veja só, trabalhamos aqui fábulas algumas semanas atrás, né, eu acho que no mês passado, e nós vimos isso, que tanto os contos como as fábulas, eles eram passados oralmente, é tradição oral. O pai contava para o filho, aí aquele ali tinha seu filho, passava também. Então, as fábulas de Esopo começaram a ser conhecidas assim, na tradição oral. Ele contava para alguém, e essa pessoa contava para outra, e até chegar até nós. Gente, ele nasceu lá no início, no século, deixa eu voltar aqui, ó, 7 e 6 antes de Cristo. Professora, ele nasceu no 7, depois voltou para o 6, é porque a contagem é diferente, tá? Antes de Cristo, depois de Cristo, mas isso aí vai ficar um assunto para uma próxima aula. Então, aprendemos um pouquinho sobre Esopo. Diz a história que ele era uma pessoa escravizada. E, veja só, ele era uma pessoa escrava, mas a mente dele era livre. E ele pôde criar histórias belíssimas que nos ensinam até o dia de hoje. Vamos começar a leitura da nossa fábula. Estão preparados? Fiquem atentos, tá? Porque serão 3 textos, quer dizer, é o mesmo texto, só que na versão de 3 autores. Então, eu preciso que vocês percebam as diferenças. Vamos começar. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de comidas. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de comida. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra seus princípios, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Falou a cigarra: para falar a verdade, não tive tempo. Passei o verão todo cantando. Falaram as formigas: bom,
Se você passou o verão todo cantando, que tal passar o inverno dançando? E voltaram para o trabalho dando risadas. Nossa, essas formigas aí, né? Elas foram... Não vou dizer nada não, deixa quieto, porque vai ter outras versões, vamos ver se todas serão iguais. Essa primeira versão foi a versão de Esopo. Você conhecia dessa forma, foi dessa mesma maneira que você conhecia a história da lebre, ó, da cigarra e das formigas, porque ele também escreveu a lebre e a tartaruga, e a mente agora foi longe, não é? Então, veja, esse texto foi escrito em prosa. Aprendemos isso ontem. Prosa é dessa forma aqui, ó. Texto corrido, temos parágrafos, está vendo aqui? Não é escrito em versos. Então, esse texto de Esopo, a cigarra e as formigas, foi escrito em prosa. Então, tem parágrafos, aí vem o enredo, personagens, espaço. Segura aí, vamos ler outra versão, já quero fazer a comparação. Então, fiquem atentos aí no chat, por favor, porque eu preciso de vocês. Essa outra versão que nós vamos conhecer, quem escreveu foi La Fontaine. Eu não sei se pronuncia assim por ele ser francês, eu não domino, mas vamos ler como está escrito. É a mesma história, mas já dá uma observada, quinto ano, na estrutura do texto. Percebe aí se é da mesma forma. Antes disso, vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Jean La Fontaine, 1621-1695, foi poeta e fabulista francês, autor das fábulas A Lebre e a Tartaruga, O Lobo e o Cordeiro, entre outras. Deixa eu só dar uma explicação bem rapidinha. Eu falei isso ontem, mas você pode ter esquecido ou não assistiu à aula. Sempre que você lê um texto e depois do nome da pessoa está entre parênteses anos, 2 anos, então é o ano de nascimento e o ano que a pessoa faleceu. No caso dele, ele nasceu em 1621 e faleceu em 1695. Porque às vezes vocês leem, não é? Mas aí não sabem o porquê tem ali entre parênteses aquela informação. Então é isso, é o ano de nascimento e o ano que a pessoa veio a falecer. Então veja, Esopo nasceu onde? Na Grécia. Já La Fontaine nasceu na França, mais de 1.600 anos de diferença entre eles. Ele vai e escreve também esta fábula. Vamos ver como ele escreveu. Tendo a cigarra em cantigas, passado todo o verão, achou-se em penúria extrema, na tormentosa estação. Não lhe restando migalha, que trincasse a tagarela, foi valer-se da formiga, que morava perto dela. Rogou-lhe que lhe emprestasse, pois tinha riqueza e brilho, algum grão com que manter-se, até voltar o aceso estio. Amiga, diz a cigarra, prometo a fé de animal, pagar-vos antes de agosto os juros e o principal. A formiga nunca empresta, nunca dá, por isso junta. No verão em que lhe davas, a pedinte, ela pergunta. Responde a outra, eu cantava, noite e dia a toda hora. Ó, bravo, torna a formiga, cantavas, pois dança agora. E aí, o que é que vocês acharam? Perceberam a diferença? Veja só, a história tem os mesmos personagens, formigas, cigarras, inverno, verão, mas tem algo bastante diferente. Vocês conseguiram perceber qual a diferença do primeiro texto para o segundo? Não é só o autor. O final também, não é? O contexto é o mesmo, elas mandam ela se virar. No primeiro caso, mandaram ela dançar, já que cantava, agora dança. O segundo também, mas tem uma coisa muito diferente. Você que está aí assistindo, conseguiu perceber? Olha só. Essa primeira aqui, a gente falou para vocês, ó, ela foi escrita aqui em prosa, parágrafos, é um texto corrido, não é? Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho. Observa aí, parágrafo, texto corrido. E o que é que acontece na segunda versão de La Fontaine? Ela foi escrita em versos. Ele fez um poema. Veja que coisa interessante. Se ele fez, você pode fazer. Você pode analisar, ler uma fábula, ler um conto e transformá-la num poema.
Professora, quais são as principais diferenças? Eu não lembro muito bem. Lembra? Vamos lá dar aquela refrescada. Veja, o texto não é corrido, tem espaço. Ó. Imagine que aqui é a minha folha de caderno. Tá vendo que a linha tinha espaço para eu seguir? Mas eu pulei, eu vim para a linha de baixo. Não pulei, né? Eu desci a linha porque o poema é escrito em versos, muito bem. Cada linha dessa é um verso. Quando eu junto os versos, eu tenho uma estrofe. Muito bom. Estava esquecido? Por isso que eu trouxe, que é para sua mente aí sempre estar aí lembrando, né? Nossa memória precisa estar ativada. No caso, ele aqui usou também as rimas. Nós já estudamos poemas aqui. Não é necessariamente, não é obrigado a pessoa que vai escrever um poema a usar rimas. Nem todos você vai encontrar, mas uma grande maioria. Observe, ó, a palavra verão, do segundo verso, está rimando com estação do quarto verso. Veja como a leitura é mais musicalizada, tem aquele ritmo. Tendo a cigarra em cantigas, passado todo o verão, achou-se em penúria extrema na tormentosa estação. Observem também as palavras que são usadas. Como são mais, como é que eu posso dizer, mais bem rebuscadas, né? Penúria, tormentosa estação. Quando a fábula, quando nós lemos, fala de chuva, verão, numa linguagem mais infantil, aqui já fica mais rebuscada, mais lapidada. É aquelas palavras poéticas, não é, que o autor ali usou. Eu não conhecia, a senhora conhecia, professora, esse texto em forma de poema? Não conhecia. Por isso que é bom, tá vendo? Eu falei que amava trabalhar com as fábulas, mas não conhecia formatos diferentes. Eu sempre trabalhei no formato padrão da fábula. Então, veja como é interessante. Às vezes a gente acha que sabe determinada coisa e acaba aprendendo outra, não é isso? Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente assiste às aulas e acompanha o Educa Recife, não é isso? Vejam só, um texto conhecidíssimo, não é? Todo mundo sabe contar a história. Eu já li várias vezes essa fábula. Já trabalhei outras, inclusive, mas o formato... Sempre em prosa. Não sabia. Quando eu achei essa, né, na minha pesquisa para preparar a aula, eu achei fantástica, né, e quis trazer para vocês, e é uma possibilidade quinto ano, é uma janela que se abre para você. Você pode ler qualquer texto e transformar no que você quiser. Pode fazer o inverso, transformar uma poesia num conto, numa fábula. Deixa a tua criatividade aí reinar. Aproveite. Sei que temos escritores maravilhosos, então segue aí o exemplo do colega La Fontaine e vamos ousar, vamos criar. Mas tem a terceira versão. Qual será a diferença dessa? Vamos lá. Esse senhor aqui é mais conhecido de vocês, não é? Acredito que muitos estudantes conhecem não só ele, a personagem aqui, o autor, que é Monteiro Lobato, como sua obra, não é? Famosíssima, toda a biblioteca que tem, né, os livros de Monteiro Lobato. Quem nunca assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, não é? Ele é o autor. Vamos aprender um pouquinho sobre ele? Monteiro Lobato, olha o ano novamente, quinto ano, tá vendo? O ano de nascimento e o ano de morte. 1882, 1948. Foi um escritor e editor brasileiro. Olha, na aula de hoje tivemos escritores gregos, franceses e brasileiros. Vocês estão, assim, muito chiques, não é? Não é só um autor, não. Veja que de todos os tempos, trouxemos lá no início do século, né, do século 6 e 7, antes de Cristo, trouxemos La Fontaine do século 17 e agora Monteiro Lobato do século entre 19 e 20, não é? Então, Monteiro Lobato foi um escritor e editor brasileiro. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é sua obra de maior destaque na literatura infantil. Como eu disse, todo mundo ou já leu, ou já assistiu, ou ambos. Deixa eu te dar uma dica. Sempre que uma obra for lançada em livro, em série, pode assistir, ótimo, mas lê o livro também. Você vai encontrar, por mais que o autor da série, do filme, da novela, do que for, tente fazer igual, nunca fica 100% fiel ao livro. Então, vale muito a pena você ler o livro. Inclusive, o meu conselho é leia primeiro o livro e depois você assiste ali. Tá joia? Fica aí a dica da professora. Vamos aqui, Monteiro Lobato. Ele criou a editora Monteiro Lobato e, mais tarde, Companhia Editora Nacional. Foi um dos primeiros autores de literatura infantil de nosso país e de toda a América Latina. Vamos agora ver a versão dele, tá? Já você
pelo slide que está aparecendo na tua tela, você já consegue perceber que não está em verso, não foi um poema. Já está em forma de prosa, parágrafos, texto corrido, então já tem uma semelhança com a primeira. Mas será que é totalmente semelhante? Fica atento aí. Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé de um formigueiro. Só parava quando cansadinha, e seu divertimento, então, era observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas. Mas o bom tempo, afinal, passou e vieram as chuvas. Os animais, todos arrepiados, passavam o dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra, sem abrigo, em seu galinho seco e metida em grandes apuros, deliberou socorrer-se de alguém. Maquitolando com a asa a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. Bateu, tic, tic, tic. Apareceu uma formiga friorenta, embrulhada num chalinho de paina. Que quer? Perguntou, examinando a triste mendiga suja de lama e a tossir. Veio em busca de agasalho, o mau tempo não cessa e eu... A formiga olhou-a de alto a baixo. E o que fez durante o bom tempo que não construiu sua casa? A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um acesso de tosse. Eu cantava, bem sabe. Ah, exclamou a formiga, recordando. Era você, então, quem cantava nessa árvore, enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? Isso mesmo, era eu. Pois entre, amiguinha, nunca poderemos esquecer as boas horas que sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre, que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora. Entre, amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser a alegre cantora dos dias de sol. E aí, qual a diferença? Da forma de escrita, nós percebemos que ela parece semelhante à primeira versão. A segunda foi em forma de poema. Mas teve alguma coisa diferente? O que foi? Coloca para mim no chat. O final da história. Professora Kedma, responda a essa pergunta, por favor, que está no slide. De qual versão você mais gostou? Eu gostei da última. Eu preferi a última, né? Não é? Mais justa, né? Não é? Vamos levar para a parte boa, a cantoria, né? As primeiras versões foram meio rigorosas, né? Tudo bem que a cigarra precisava equilibrar essa questão do trabalho com a cantoria, assim como a gente, né? Não dá só para a gente fazer as coisas que nos divertem, a gente precisa das nossas obrigações também. Mas vamos ser generosos. Como deixar uma pobre cigarra no frio, né? Para mim, a última versão é a melhor, com certeza. Vocês sabem que as fábulas trazem ensinamentos, não é? Isso tem uma moral. A primeira, que foi aquela formiga mais, como ela disse, né? Rigorosa, mais rígida, ela mostrou que toda ação tem uma reação e que tudo tem consequências. Na visão da formiga, a cigarra não trabalhou. Então, se ela não trabalhou, ela não teria direito ali a comer, a estar agasalhada. Porém, a última versão, ela traz uma outra lição de que todo trabalho é importante. Você aí em casa costuma fazer faxina? No sábado, arrumar seu quarto. Como é mais legal, sem música ou com música? Professora Kedma, com música ou sem música? Com música, com certeza. Eu sou adepta à faxina nos finais de semana. Sempre com meu fonezinho de ouvido para não incomodar ninguém, mas com a música tocando, com certeza. Foi essa visão da formiga, tipo, a formiga trabalha muito, já repararam como elas trabalham de sol a sol? Uma folhinha que pra gente é leve, para ela é o peso dela várias e várias vezes sobre ela ali. É como você ficasse carregando sacos de cimento o dia inteiro, é o peso que ela sente. E ela ali no sol trabalhando, mas ela percebeu a música, então ela valorizou o trabalho ali daquele outro inseto, não é? Enquanto eu pegava no pesado, você fazia com que o ambiente ficava mais agradável. Então, essa fábula também nos ensina, nesta versão, que todo trabalho é importante. Tem aqueles que trabalham aparentemente mais duro, existem outros que parecem ser um trabalho mais leve. Mas imagine também estar tocando ali o dia inteiro.
com certeza cansava também e alegrava o trabalho das formigas. Então, eu também gosto mais da última versão, além da compaixão, né, pela situação ali da sua vizinha, ela também valorizou o seu trabalho. Isso é muito importante, valorizarmos todos os trabalhos de todas as pessoas. Respeito é fundamental. Não deu para você colocar no chat, não sei se foi a internet que não ajudou muito hoje, mas coloca no YouTube de qual versão você mais gostou e pode pesquisar para ver se existem outras também. Já quero agradecer a participação de vocês, dizer que a aula hoje foi ótima, sei que vocês aprenderam bastante. Quero agradecer a Gisela, como sempre aqui, não é? Fazendo aquilo que eu com certeza não conseguiria fazer se não fosse ela aqui. Agradecer a professora Kedma e já deixo aquele espaço para ela convidar vocês para alguma coisa. Só respondendo aí Sim. a questão do chat, eu atualizei aqui. Anne disse que gostou de todas as versões. A maioria gostou da última. E Joia. sempre dizendo que com música é a melhor maneira, não é isso? E eu, claro, já pego o gancho. Vocês sabem que não vai ficar, que eu não vou me despedir à toa. Já vou te convidar. Levanta, toma uma aguinha rapidinho, pega teu caderno e o teu lápis, que a aula de matemática vai começar daqui a pouco. Como diz ela, vamos embora. Vamos embora. Toma uma aguinha, como ela disse, mas não sai daí, tá certo? Muito bom estar com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.